A participação dele no programa de hoje, Chico Reis. Seja bem-vindo e um bom dia, Chico. Chico Reis. Muito bom dia, Caio. Bom dia, José Gomes. Bom dia a todos que fazem ou ouvem esse belíssimo programa. É uma satisfação muito grande me integrar a essa equipe e, consequentemente, abrir uma perspectiva poderosa de voltar a aprender com vocês e com os ouvintes também, que tem um sistema de interação muito próprio, né, muito peculiar, mas de qualquer maneira que agrada a todos nós. O que mais admiro numa participação radiofônica, Caio, é o respeito. E como isso existe, aí existe em quantidade, o que é muito bom, né? Eu me sinto feliz, contente e inteiro em participar com vocês de qualquer empreitada, porque tenho certeza que o grande vitorioso, além do ouvinte, que será muito bem informado e com a verdade sempre em primeiro lugar, eu sempre terei uma oportunidade nova de aprender mais um pouco. Por isso, gostaria de começar agradecendo ao bom Deus de me permitir, com saúde, participar com vocês, agradecer aos ouvintes que já enviaram, inclusive, alguns votos, devem ser amigos, evidentemente, a quem o coração estreita e os braços alargam para um abraço, e eu a vocês, principalmente, pela tolerância em me receber e essa condição contínua de continuar me ensinando. Bom dia a todos, um prazer muito grande estar com vocês. Aliás, amigos só não, amigos e fãs, viu, Gomes? E de nossa parte, a gente agradece você contribuir com sua experiência, claro, e seu compromisso com o esporte aqui no programa Primeira Mão. Mas vamos ao trabalho, né? O que é que temos de novidade para hoje no mundo esportivo, Chico? Pois é, hoje nós teremos até jogo, Caio. Nós vamos ter hoje um jogo pela Série B. Mas antes de falar nisso, desse jogo, de qualquer maneira, o jogo é em Ponta Grossa. O Operário de Ponta Grossa enfrenta a equipe da Ponte Preta, que deixou o G4 e luta incessantemente para voltar. Esse jogo será às 20 horas de hoje, no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, no Paraná. Mas gostaria de voltar um pouquinho à sexta-feira. Não deixa saudades em ninguém a última sexta-feira, quando o nosso representante, o Atlético de Alagoinhas, foi eliminado da Série D ao perder para a equipe do Goiânia por 3-2. O Atlético que inaugurou o placar. Aos 20 segundos saiu na frente com o gol do Felipe e permitiu a virada ainda no primeiro tempo, quando a equipe do Goiânia fez 2 gols do Gaia, né, que empatou, e o William Saroia, que terminou fazendo o gol que colocou o Goiás à frente no primeiro tempo. No segundo tempo, nós tivemos o Caio Wilker, excelente jogador do Goiânia, que fez o terceiro gol, e o Jean, que diminuiu ainda no segundo tempo, mas infelizmente não deu para o Atlético chegar ao empate, que era sonho de todos nós, chegar a esse empate e tentar avançar. De qualquer maneira, o Atlético, no meu entender, teve uma boa participação para as dificuldades que o Atlético passou na Série D. Me parece que a diretoria foi premiada com essa atuação. O Atlético, é evidente que todos nós gostaríamos que o Atlético se classificasse e chegasse lá, mas, infelizmente, não deu a times também. Para você ter uma ideia, o Atlético foi fundado aqui em 1970 e nós tivemos, eu estava presente, inclusive, naquele salão ali na praça. Não foi no Cid Barros, foi naquele salão em cima da barbearia estudantil.
e eu estava presente ali no dia da fundação, foi um momento de glória. Agora na década de 70, mas o Goiânia foi fundado em 38, portanto tem uma estrada muito longa aí antes do Atlético e a gente não pode desprezar nem desrespeitar essa tradição que conta muito no futebol. De qualquer maneira, as esperanças ainda estão vivas, agora com a atenção voltada para a Copa do Nordeste, já que na próxima quarta-feira nós teremos o Atlético de Alagoinhas enfrentando um tradicionalíssimo rival, que é o Botafogo da Paraíba, que em outras oportunidades já eliminou também o nosso querido Carcará. Nós teremos quarta-feira, dia 16, às 19h30, aqui no Carneirão. É pena que a torcida não possa participar desse espetáculo, porque eu tenho certeza que seria o 13º jogador da equipe do Atlético, empurraria o Atlético para frente, mas de qualquer maneira vamos com as esperanças recrudescidas, um técnico novo, motivado, para esse jogo da próxima quarta-feira, porque na outra quarta o Atlético faz o jogo de volta lá em João Pessoa, no estádio Almeidão. O Atlético joga às 21h30, né? No dia 22. Então, meus amigos, toda a atenção voltada para o nosso querido Carcará, que nos representa, né? E o que nós esperamos e estamos torcendo é que o Atlético consiga entrar na Copa do Nordeste verdadeiramente, para, quem sabe, oferir melhor resultado financeiro, já que faz muita falta, e a gente tem uma série de compromissos para o ano 2021. A minha confiança no Atlético continua de pé. E a sua, meu companheiro José Gomes, a quem tenho o prazer de abraçar nesse momento. O Gomes tá com o áudio desligado, mas Um abraço, Chico. Pronto, Um ligou abraço, agora. Chico. Um abraço, Chico. Seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo para abrilhantar mais esse programa. E o velho aluno aqui, apesar de ser mais jovem de idade, sempre aprendendo, né? Claro que Sócrates já dizia, só sei que nada sei, eu continuo nessa, mas com você aí por perto, certamente eu vou, ao final do programa, estar sabendo muito mais. É lamentável, o Atlético se desclassificou, mas como você disse, cumpriu com o seu papel, de certa forma, é se preparar para a Série D novamente em 2021, trabalhar, como você já disse, para tentar fazer a diferença nesses 2 jogos contra o Botafogo da Paraíba, né? E a gente garantir o calendário cheio em 2021 na Copa do Nordeste, Chico. Mas o nosso outro representante, o Bahia, com a derrota de 3-0, se aproxima cada vez mais da zona de rebaixamento. Então, na próxima rodada, fatalmente, ele vai jogar com quem? Vai jogar com o Bahia. Fatalmente, espera-se que se perca. Vamos torcer que não. Mas se ele perder e o Vasco da Gama conseguir ganhar o seu jogo, só que o Vasco joga com o Santástico, aí o Bahia, eu não vou ter dúvida, vai entrar na zona de rebaixamento, ou seja, volta novamente aquele dilema. O Vitória, por sua vez, que era o 14º, com 2 derrotas consecutivas, um empate e uma derrota consecutiva, aí o que é que acontece? Ele foi para a 15ª colocação, volta novamente a ficar ameaçado, vai precisar acumular uma gordurinha, porque perdendo mais um jogo, acaba a gordura dele, e aí qualquer outro resultado traz ele para a zona de rebaixamento. Eu não acredito, o Vitória, o elenco é reduzido, eu não acredito, por exemplo, que no caso do Bahia, o Mano Menezes tenha desaprendido, porque é um treinador já talhado, né? Já que nós todos conhecemos, venceu tudo o que disputou. Agora, me parece, Chico, que falta jogador de qualidade para o Bahia para que ele possa trabalhar. Então, não há bom treinador sem um material adequado na mão, não há artesão que possa trabalhar sem que tenha sua matéria-prima disponibilizada de qualidade, porque aí é malhar em ferro frio, companheiro. Pois é, Gomes. Então, aproveitando essa sua dica, a sua deixa aí, deixe-me colocar o ouvinte
aí no ponto com os últimos resultados que aconteceram na Série B e na Série A, para que ele entenda melhor ainda o que foi dito aí pelo nosso querido comentarista, querido e experiente. Na Série B, ontem, nós tivemos o Botafogo de Ribeirão Preto empatando com a equipe do Náutico, veja bem, né? Jogo de desesperados. Ambos estão no Z4, arriscados aí a cair para a Série C e lutando desesperadamente para se salvar. Quem se deu bem foi o Brasil de Pelotas, que parece que está na recuperação e aplicou 3-1 no Guarani. O Guarani que oferecia uma franca recuperação, ia muito bem, mas ontem submergiu diante da equipe do Rio Grande do Sul. Com isso, nós temos, Gomes, assim, os números da tabela, não vamos falar sobre tudo, mas apenas o que nos chama a atenção. Em primeiro lugar, a Chapecoense, que parece que definitivamente carimbou o seu passaporte. 50 pontos tem a Chapecoense, ocupa o primeiro lugar, seguido de perto pelo América de Minas Gerais, que tem 53 pontos, acompanhado do Juventude do Rio Grande do Sul, com 46 pontos. Em quarto lugar, o surpreendente Sampaio Corrêa. Saiu de lá de baixo, arrastando a cachorrinha, e ocupa hoje o quarto lugar, com 45 pontos. Em quinto vem o CSA, também próximo, visando aí, com 44 pontos. O Cruzeiro, que começou muito mal e depois que o Filipão assumiu, deu uma arrancada, e nós até acreditávamos, diante dos primeiros resultados, que o Cruzeiro poderia cometer essa façanha de chegar à classificação. Está no 11º lugar, depois de alguns tropeços, mas diante da vitória do nosso representante, o Esporte Clube Vitória, na última sexta-feira, o Cruzeiro foi para 33 pontos e ocupa a 11ª colocação. Enquanto o nosso querido rubro-negro, o Gomes já falou aí, está na antessala do Z4, né? Quem toma conta da porta do Z4 é o Figueirense, que vem de uma vitória surpreendente e assumiu a 16ª colocação. O Vitória é 15º com 33, o Figueirense é 16º com 31. Enquanto no Z4, quem entrou, por incrível que pareça, o Paraná, que começou figurando nas primeiras colocações, e agora o Paraná é o porteiro do Z4, 17º, 29 pontos. O Náutico vem em seguida com 28 pontos. Na penúltima colocação, Botafogo de São Paulo com 24. E, enfim, o eliminado Oeste com 16 pontos. Esse é o atual panorama da Série B. E para deixar, acredito que já está no horário, né? Falar da Série A, da classificação da Série A, dos resultados de ontem, para deixá-los bem à vontade, Caio Pimenta. Ontem nós tivemos o Flamengo aplicando 4-1 na equipe do Santos. O Santos colocou uma equipe de juniores, né? Pagou caro por isso, mas é uma tática do técnico Cuca, que tem jogo internacional no meio da semana e parece que não quis arriscar, colocou uma equipe de juniores. E o Flamengo foi bom para o Rogério Ceni, que consegue a reabilitação, a sua segunda vitória, quando ele precisa dessa afirmação no comando do Flamengo, e, portanto, o Flamengo ganhou de 4-1. Já o Sport saiu do Z4 após uma vitória sobre o Coritiba por 1-0. E, por conta disso, o Coritiba demitiu o seu técnico. Mais um que é demitido, o Rodrigo Santana, que, após a derrota para a equipe do Sport, deu adeus, foi colocado para fora. Agora, vitória maiúscula mesmo
foi a do nosso Coringão, o time do Parque São Jorge, que aplicou 1-0 no líder São Paulo, que vinha muito bem, garantiu uma vitória importantíssima, manteve uma tradição em cima do São Paulo e reabilitou-se muito bem. Sinal de que o Wagner Mancini anda na boa com a equipe do Corinthians, muito satisfeito, os seus torcedores com o resultado. Já o Vasco da Gama, que caía pelas tabelas, enfrentou um surpreendente Fluminense que estava mirando o Z4 e também nos últimos minutos o Vasco conseguiu empatar numa partida muito forte, sofrida para a equipe Cruz Maltino. O Fernando Miguel fez milagres no gol do Vasco da Gama e o Vasco conseguiu empatar com o Fluminense 1-1. Ótimo resultado para o Vasco, péssimo resultado para a equipe do Flu. Com isso, os primeiros lugares da Série A ainda tem o São Paulo com 50 pontos em primeiro lugar, só que o Atlético Mineiro encostou nele, né? E pode, inclusive, chegar mais próximo, já que o São Paulo não tem nenhuma gordura para queimar. Antes, o São Paulo estava fazendo jogos que não tinham sido realizados anteriormente e, por isso, distanciou-se tanto assim. E o São Paulo tem 50, o Atlético Mineiro tem 46, o Flamengo, com a vitória de ontem, garantiu o terceiro lugar com 45, ele manteve o terceiro lugar. O Palmeiras, com 3-0 no Bahia, que o Gomes falou muito bem aí, ainda no primeiro tempo, 3-0 no primeiro tempo, não tomou conhecimento. O Palmeiras continua em quarto lugar com 41, seguido do Internacional também com 41, o que a grande diferença entre um e outro para a ocupação do espaço é que o Palmeiras tem uma derrota a menos do que o Internacional. O Bahia é porteiro da zona. Desculpe essa expressão, uma expressão ruim, nós não gostaríamos de falar, mas depois da derrota de ontem, o Bahia passou a ocupar o 16º lugar, com o mesmo número de pontos do Sport, que também tem 28. Só que o Sport tem um gol a menos, sofreu 12, enquanto o Tricolor de Aço sofreu 13. E ali na rabeira, no Z4, nós temos o Vasco em 17º, subiu ontem para 25 pontos. O Curitiba, com 21, é o antepenúltimo lugar. O penúltimo é o Goiás, que surpreendentemente empatou com o Grêmio e deixou o Botafogo, o nosso querido Botafogo de Futebol e Regatas, no último lugar, também com 20 pontos. Tanto o Goiás quanto o Botafogo com 20 pontos. Só que a grande diferença é que o Goiás já fez 25 gols e o Botafogo apenas 23. Então, meus amigos, o que nós temos de surpreendente aí na Série A é exatamente a derrota do Bahia e essa vitória do Coringão, Gomes, que encheu a medida. Eu até diria, se você fosse torcedor do Corinthians, hein, Gomes, você não deveria ter dormido ontem à noite. Que vitória, amigo. Verdade, viu, Gomes? Se você não fosse torcedor... se você fosse torcedor, né, do Corinthians, Ave Maria. Mas valeu, Chico, obrigado por sua participação hoje, trazendo detalhadamente aí os resultados do fim de semana, as análises dos jogos. Você, como sempre, né, uma figura perspicaz naquilo que fala. Um abraço, Chico. Muito obrigado, Caio, Gomes, você, querido amigo ouvinte. Novamente amanhã estaremos renovando essa alegria do contato com vocês. Até lá e Deus proteja a família lagoinhense. Valeu, Chico Reis. O momento esportivo do programa Primeira Mão agora é com Chico Reis, né?